Olá, queridos ouvintes. Esse é mais um Peixe é o Meu Negócio e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante pedido por vocês da audiência. A gente vai falar sobre criação de peixes em tanque-rede com a Marina. Seja muito bem-vinda, Marina. Muito obrigada, Fernanda. Prazer Então, estar com vocês. prazer é todo nosso. A gente vai aprender juntos com você. Eu te conheço já há algum tempo aqui do Instituto Federal de Araquari, né? Você foi aluna do professor Adolfo Jatobá. Mas para quem não te conhece, quem é a Marina? Vamos lá. Meu nome é Marina Pereira, sou médica veterinária, tenho MBA em gestão em agronegócio, sou mineira, fui criada nas margens da represa de Furnas, ali no sul de Minas. Sou filha e neta de pescador, então ali na época de 2000, se você quisesse comer a melhor tilápia ali da região do sul de Minas, era lá no pesqueiro de Zé Osório, foi dali que eu vim. Tenho muito orgulho disso. Iniciei minha trajetória na piscicultura em 2014, assim como você falou, eu iniciei a faculdade de veterinária em Araquari. E em 2014, no primeiro semestre, eu precisava de algo que prendesse mais minha atenção, porque eu estava a 1.200 quilômetros de casa, em Santa Catarina, e como vocês todos sabem, o peixe ele ocupa bastante nosso tempo, então foi o que eu me apeguei. Fluindo a faculdade, em meados de 2015 e 2016, eu trabalhando, fazendo projetos científicos, onde eu pude desenvolver diferentes linhas de probióticos, de óleos essenciais, aditivos alimentares voltados para peixe nativo e para tilápia, observando a influência desses aditivos tanto na sanidade quanto no desempenho zootécnico desses animais. Então, em meados de 2015, 2016, eu pude ter contato com uma profissional da 25 de julho, da Fundação 25 de julho, uma extensionista ali, muito importante da época, da região. E quando eu fui vendo ali o trabalho dela, eu fui observando que não era só a academia que tinha, porque por ser bolsista de projeto científico, a gente era bem voltado para a academia. E nessa época eu vi um outro lado, o lado da extensão, o lado do corporativo, que ainda estava no começo, em 2015, 2016, na área do peixe. Então, até quando o meu orientador, Adolfo Jatobá, perguntou, Marina, você vai para a área acadêmica ou você vai para outra? E eu falei, não, professor, eu quero seguir a parte corporativa e para o lado da extensão. Foi ali que eu decidi que eu entraria no meio do peixe, indo aí para empresas. Sim. E então essa questão da aquicultura na tua vida foi por conta da tua família, da região que Exato, tu viesse. exato. Já tinha o pezinho Interessante. ali desde o início. Uhum. Que bacana, Marina. É bom porque eu também acabo conhecendo um pouquinho mais da tua história, assim como quem está nos vendo e nos assistindo. Então, o tema de hoje, eu tô bem curiosa, né? A gente tem bastante pergunta e bastante dúvida, tanto minha quanto da audiência. Então, por isso que eu digo que a gente vai aprender juntos. Muita gente mandou mensagem que a gente acaba falando muito de viveiros escavados, tilápias em viveiros escavados. Então, a gente resolveu te convidar para falar sobre a criação de peixes em tanques rede. E eu queria que tu dissesse para nós, para a gente aprender contigo, quais são as maiores vantagens de se trabalhar com esse sistema e quais são as maiores desvantagens. Ok. Primeiro, o que é um tanque-rede? O tanque-rede, então, ele é uma estrutura flutuante, uma gaiola, onde você pode realizar a produção em corpos de água. Então, quais são as vantagens? Eu acredito, sim, que uma das maiores vantagens dele é rápida, você consegue fazer um projeto rápido, é um rápido investimento. O investimento inicial dele é menor relacionado a outras culturas. O investimento dele por quilo de peixe produzido também é menor quando comparado a outras culturas. Você pode ter pequenas despescas parceladas ao longo do ano todo. Ele é móvel, então você tem mobilidade. Se você tem algum problema com alguma outorga, com algum problema de natureza, você consegue mover ele ao longo do rio. Então, eu acredito que essas são algumas das vantagens desse sistema. Claro, na parte da qualidade de água, você tem um fluxo contínuo de água ali,
Então, isso é muito importante para o peixe, você deixa ele mais próximo do seu habitat natural. Hoje, como desvantagem, eu vejo muita influência climática, porque ele sofre muita oscilação da natureza. Então, se o rio sobe, se o rio seca, você tem problema. E eu passei por esses dois problemas. Em 2021, de 20 para 21, a gente teve uma seca muito grande no Brasil, foi afetado todos os rios. Sofri muito, a gente teve que trazer todas as estruturas para o leito do rio. E agora, em 2023, eu tive o outro problema, que foram as chuvas intensas no início do nosso ano, e com isso veio as grandes enchentes. Então, eu passei, fui do 8 ao 80 nesse cultivo. Outra coisa que eu posso falar para vocês das desvantagens, o desafio sanitário dele é maior. Então, você tem água vindo de diferentes pisciculturas, diferentes reservatórios, e ele vai estar em contato com o seu animal. Então, o desafio sanitário dele é maior. Dependendo a região, você também tem algumas dificuldades com outorgas. Então, a legislação, você tem que estar sempre olhando no estado que você está, para a espécie que você quer cultivar. Então, eu acredito que seja algumas das desvantagens dele. Várias questões aí na tua fala, né? Eu acho que eu vou falar do aspecto sanitário e a questão de qualidade de água também. Eu lembro, Marina, bom, em primeiro lugar, hoje, atualmente, vocês trabalham com qual densidade? Qual que é a produtividade relativa do viveiro? Do tanque-rede? Tanque-rede. Hoje eu estou numa empresa, a Tilabras, que é um sistema super intensivo, um sistema de grande volume. Então, os tanques lá são tanques de 2.000 metros cúbicos, média de 2.000 metros cúbicos. Então, tem 60 peixes ali por metro cúbico neles. Hoje, no Brasil, o que é trabalhado? A gente fala que a gente tem baixo volume, que seria em torno de uns 10 metros cúbicos. Médio, que seria de 108, tanque de 108 metros cúbicos. E acima desses 108, aí viria o grande volume. Então, observando por densidade. A densidade ela vai variar conforme a fase que você vai fazer. Então, se a sua fazenda ela vai fazer uma fazenda de alevino para juvenil, vai ser uma densidade, justamente na capacidade de estocagem, né? Então, você vai ter uma certa densidade. Se você for fazer uma pré-engorda, onde você vacina esse peixe depois da pré-engorda, é outra densidade. E se é uma fazenda apenas de engorda, outra densidade. Hoje que é mais trabalhado aqui na região, eu estou na região do Rio Paraná, estou aqui entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, nos divisa. Então, hoje o que é trabalhado aqui na região peixes menores, na fase de recria ali, em torno de 300 peixes por metro cúbico, ali nesses de 108 metros cúbicos. E na parte, na engorda ali, é colocado 90 peixes por metro cúbico, 60 peixes por metro cúbico. Ô Marina, e qual que é o peso médio final atual esses tanques redes de engorda, de terminação? O atual ele está bem difícil, Fernanda, porque a gente está passando por um momento no Brasil que está com falta de peixe. Então, nesse momento, está indo peixe de 800, 850 gramas. Mas o que a gente prioriza é estar com peixe ali com média de 950. Isso também pode variar conforme o mercado consumidor do produtor. Tem mercado consumidor que ele prefere um filé inteiro para ele comer no seu prato, e tem mercado consumidor que ele prefere um filé menor. Então, conforme o seu mercado, isso. Sim, eu tô te perguntando isso porque eu estava buscando na memória, eu fiz o meu mestrado em 2008, 2009, e quando a gente fazia pesquisas, naquela época se falava em 300, 250 animais por metro cúbico. E aí me chamou a atenção que você falou que são cerca de 60 peixes por metro cúbico de terminação. A gente aí vai falar da questão de sanidade, que você disse que é o maior desafio, né? Quais são os cuidados? Acredito que tenha muitos outros cuidados diferentes do viveiro escavado para um tanque-rede. Quais são os cuidados em relação ao bem-estar animal, a questão de sanidade na criação de peixes em tanques-rede? Hoje no tanque-rede, você tem que estar observando muito
a origem do seu fornecedor, do seu juvenil, do seu alevino. Por quê? Ali está o seu recém-nascido, seu bebê. Então você tem que trazer algo assim, o mais próximo, que tenha a maior saúde possível, vacinado, porque ele vai entrar em um lugar que tem um desafio, que é o rio. O rio ele vai passar, como eu falei, diferentes pisciculturas, vem de outras regiões, vai vir micro-organismo. Isso não tem como a gente tirar dele, barrar isso. Então a gente trazendo um peixe, um juvenil, um alevino melhor, ele vai ter uma condição diferente. Outro ponto, chegou no rio, esse peixe já está vacinado? Está vacinado, ok. Então vamos cuidar da nutrição. Principalmente ali na fase de juvenil, é um momento de muito cuidado, que a gente tem rações de alta performance, tem excelentes aditivos alimentares no mercado. Então a gente pode usar muito bem essas substâncias, está utilizando isso em prol do juvenil. E a vacinação, não sei se tu podes dar detalhes para a gente de quais são as cepas, de quais são os maiores, acho que as maiores doenças aí que afetam os tanque-rede. Hoje, as doenças que mais afetam aqui na região, em verão, é a estreptococose, inverno, franciselose, e hoje a gente está tendo a ação do iridovírus, ISKNV. Então, o iridovírus, ele atua principalmente entre diferentes temporadas. Quando está mudando a temporada, agora mudando para primavera, dá uma oscilação na temperatura, é quando ele vem. E com ele, tá vindo algumas bactérias oportunistas, como a Edwardiella, a Aeromonas, que é bem comum. E quando a gente pensa no inverno a gente tem mais atuação de fungos aqui na região, justamente por conta do manejo. E até lembrando uma coisa que o Santiago sempre fala nas palestras, nas coisas que ele escreve, hoje o que mais afeta aqui de doença, a tilápia no Brasil em geral, é a manegite. O que é isso? A falha no manejo. Então, quando você tem falha no seu processo, seja ele de vacinação, de despesca, de povoamento, vem essa manegite, que aí você abre Adorei, portas. vou até anotar aqui, manegite. Você abre portas para o fungo, você abre portas para a bactéria secundária que está ali do lado, né? Então, hoje você já tem um vírus, iridovírus, que ele afeta diretamente o sistema imune. Então, o peixinho já vai estar debilitado. Então, você não pode dar essa oportunidade para vir uma segunda doença. Certo. Outra que vem afetando bastante o Brasil, também em tanque-rede, é a lactococcus. Aqui na região onde eu estou, ainda não temos, espero que continue assim, tá? Ela está bem pegando no Nordeste. Aqui ainda não, até chegou próximo, mas não se adaptou. Então, normalmente são essas que eu falei mesmo. E aí a vacinação é contra ISKNV, franciselose, strepto, aeromonas e Edwardiella? Hoje, comercial, nós temos a strepto, que é bem difundida. Sim. Nós temos agora também a iridov, que chegou há pouco no mercado. Estão fazendo os testes agora, nesse primeiro semestre, foram feitos bastante testes. E hoje no mercado está chegando bastante vacinas autógenas, que aí ela vai ser para o seu cultivo, vai ser específica para o que você tem ali no seu cultivo. Certo. Só falando aqui para quem está nos ouvindo, a gente já está vendo uma data com o Santiago para falar um pouco mais sobre o ISKNV. Eu acho que a gente precisa comunicar melhor, porque em vários estados, como aqui em Santa Catarina, o ISKNV ainda não chegou, assim como você estava falando da lactococcus, né? Não chegou ainda, mas a gente precisa saber o que fazer para manter o estado limpo, digamos assim. Então a gente já está alinhando com o Santiago uma data para a gente aprender um pouquinho com ele sobre o ISKNV e também sobre a vacinação com as vacinas autógenas. E você estava falando ali de fases, né? De recria, de fase de engorda. Isso é uma pergunta até da audiência, de um extensionista.
quantas fases normalmente até chegar no peso médio de cultivo? Ó, o que é mais difundido aqui na região é fazer duas fases pelo menos. A fase de recria. Até quantos gramas, Marina? Normalmente aqui é colocado peixes de 20, 30 gramas, uma média disso, vacinados, porque não se consegue mais ter bom desempenho colocando um juvenil hoje sem vacina para fazer já o cultivo dele ali numa pré-engorda. Tá difícil mesmo. Então você coloca ele vacinado, classifica ele em torno ali de 100 a 150 gramas, depois ele vai para pré-engorda e engorda. Normalmente são pelo menos duas fases no rio. Trabalhei em empresa que tinha três fases, que chegava também o juvenil, ele ficava ali no rio, ainda não tinha o SQNV naquela época, então ele ficava até 80 gramas, com 80 gramas ele era vacinado, classificado e ia para engorda. Hoje já tá difícil fazer esse manejo, tá? Hoje tá ficando difícil fazer esse manejo, então hoje aqui na Tilabras já chega o juvenil vacinado e classificado, justamente para não dar brecha para o desafio sanitário. Então, a aquisição de forma jovem já é de juvenil, não tem então de alevino a juvenil num tanque escavado antes de ir da própria empresa? Hoje na empresa que eu estou na Tilabras não temos, no momento. Hoje vem juvenil e já vai ali para os tanques de pré-engorda e engorda. Uhum. Mas aqui na região ainda tem produtores que tem o tanque escavado, onde ele coloca o alevino, leva esse alevino até ali as 20 gramas. Alguns ainda arriscam um pouquinho de deixar ele um mês ali no rio para depois vacinar, só que vem tendo baixa sobrevivência, desafio tá grande. Então, hoje está tendo muitos produtores migrando esse manejo. Então, priorizando a vacinação ainda em terra e depois levar esse juvenil para o rio para que ele enfrente o desafio ali. Certo. Você falou da questão de nutrição de precisão, né? Uhum. Eu sei que a tua experiência é com tanque-rede, mas de acordo com a literatura, a tua experiência aí de faculdade, olhando a questão de nutrição para viveiros escavados e para tanque-rede, qual que seria a maior diferença? Se há essa diferença? Por exemplo, conversão alimentar. O desafio no rio, ele tá bem maior. Então, o que eu vejo ali no escavado, você consegue segurar ele sem um aditivo, você, antes de fazer um manejo, que seria ali a despesca, você pode fazer ali uma alimentação pré-manejo. Então, você dá um boom ali, 15 dias, algo assim, né, para você fazer esse manejo. E no rio, que eu vejo assim, como ele tem muito contato, tá com uma carga viral maior ali, né, dentro do rio, é onde eu sinto maior dificuldade e é onde eu faço mais uso de aditivos, seja ele ácidos orgânicos, hoje vem excelente no mercado, os probióticos, vitamina C, selênio, zinco, então é onde eu venho sentindo a maior dificuldade. Acho importante a gente falar isso, Marina, porque eu espero que a gente esteja comunicando para fora do setor enquanto nós estamos conversando aqui. E muita gente acha que, nossa, aditivos, de certo pensa que é antibiótico, né? Então, muito pelo contrário. São ferramentas para estimular o bem-estar desse animal, estimular a imunidade dele, não tem contraindicação, não tem carência, né? Não tem nenhum... Inclusive, sei que a empresa de vocês preza muito por isso, né? Sim, correto. Hoje, a Tilabras, ela faz a produção, nós fazemos a produção livre de antibiótico no nosso cultivo. Então, é onde a gente prioriza, na chegada desse juvenil, uma ração de alta performance, contendo aí uma alta quantidade desses aditivos, igual você falou. A gente tem a diferença dos quimioterápicos e essas outras substâncias alternativas a eles. Então, é onde tem que ter essa diferença e também saber a diferença entre eles, Fernanda. Muitas vezes a gente
trata aqui até como pó de pirim-pim-pim, vai fazer milagre. E não é. Então, você tem que ver o sinergismo entre eles, porque você não pode colocar várias coisas e uma anular o efeito da outra. A quantidade, a dose é muito importante. Não adianta você falar assim, vou colocar um pouquinho dele e boa. Não, tem que ter a dose. Então, é muito importante esse estudo aí. E eu imagino que vocês trabalhem isso muito mais preventivamente do que Correto. com ação curativa. Exatamente, você falou tudo. As substâncias alternativas ao quimioterápico, ela é profilática. Não adianta você dar ela 2 dias e falar assim, melhora peixe. Não, você não vai ter ação dela. Ela é um uso profilático, preventivo. Então, para você ter o efeito dela, você tem que tratar ali no mínimo 15 dias. Então, eu vou fazer um manejo. Esse peixe ele vai ser vacinado daqui 2 semanas. Começo com uma ração diferente. Começo a utilizar esse pacote de saúde, né? E tem que observar isso. Agora, já o antibiótico, não. O antibiótico, ele é tratamento. Ele é para remediar ali. Então, você vai dar um antibiótico, em 7 dias você tem a melhora. 5 dias você tem a melhora. Outras doenças, 12 dias. Então, é a diferença entre os dois. Um é preventivo, profilático e o outro tratamento. Vou fazer uma analogia boba, tá? Por exemplo, chegou uma frente fria no Rio Grande do Sul, vou tomar uma vitamina C hoje, não vai adiantar, né? Não. Tem que ser uma coisa contínua, cuidar da saúde e bem-estar desse animal como um todo, para que ele não fique, ele tenha a imunidade dele estimulada e quando essa doença, que na verdade, como você falou, as doenças estão no ambiente, ele esteja forte o suficiente para não ficar doente. Eu não sei falar bonito que nem médico veterinário, tá? Não, mas falou tudo. É exatamente isso. É uso preventivo. E aí chegou pergunta aqui da audiência e tem uma dúvida minha também. Tu sabes que eu gosto muito de aprender sobre qualidade de água. Sim. E aí quando a gente pensa na questão, eu fiquei pensando como é que é o monitoramento da qualidade de água dos tanques rede e não só o monitoramento, mas se existe alguma coisa para correção. E também chegou pergunta da audiência nesse sentido. Uhum. Hoje no monitoramento, vamos falar, nossa ação diária aqui, oxigênio e temperatura. E isso não é uma vez só no dia, Fernanda. Isso, dependendo da região que você está, é sempre antes da alimentação. Por quê? Por exemplo, aqui tem regiões de braço de rio, que tem baixo fluxo de água. Então, chega no verão, temperatura alta, baixo fluxo de água, oxigênio baixo. Se você alimentar esse peixe na parte da tarde, você vai perder seus peixes, né? Jogar a ração, no final da tarde você já tá vendo ele virando ali no tanque. Então, a nossa oração diária, temperatura e oxigênio, mesma coisa para o inverno. Hoje, o nosso maior custo é a nutrição, a ração. Então, também não posso ter o desperdício desse alimento no inverno. Por mais que eu não vou ter o efeito ali da ração, dela se degradando, se transformando em matéria orgânica, porque ela vai ir pelo rio, eu vou estar jogando dinheiro fora. Então, essas duas são primordiais para nós. E quando eu penso em qualidade de água, hoje não tenho efeitos aqui para falar assim, pH, amônia, é muito difícil ter alguma coisa. Só se for assim, igual em 2020, entre 2020 e 2021, a gente passou aquela seca, fluxo de água péssimo, então a gente aumentou ali a carga, o desafio sanitário, a carga de matéria orgânica naquela época, no reservatório. Então tivemos dificuldade, mas foi uma coisa esporádica. Assim, no dia a dia não tem tanto problema. E observando assim os parâmetros que eu tenho que estar de olho. Eu vou observar conforme a condicionante da outorga. Então a gente tem, cada estado são diferentes tipos de legislação. Então conforme sua condicionante é o que você vai precisar estar olhando ali. E hoje, por trabalhar com empresa, a gente está caminhando para uma certificação. Agora, em outubro, a nossa primeira auditoria BAP na Tilabras. A gente tem que estar realizando essas análises de parâmetros de água aí em torno de 1 ano já. Então, a gente caminhando para isso. O que é mais pedido normalmente? pH,
amônia, clorofila, cianobactérias, então, turbidez. Então, essa é o que mais pedido, assim, por conta das certificações internacionais. Isso nem tanto para a saúde do animal, mas para a saúde do meio ambiente, né? Exatamente, porque a certificação, ela não olha só o peixe. Ela está baseada em 3 pilares, né? Animal, o meio ambiente, social e também a... De governança? Sim. Então, para quem não sabe, é Best Aquaculture Practices. É isso, né? BAP chama isso? Sim, exatamente. Ela vai estar olhando ali, então, as boas práticas animais, a social, que são as pessoas que estão trabalhando conosco, e também o meio ambiente. Então, o animal, o nosso peixe, ele está no reservatório, a gente observa se nós estamos poluindo ele. Então, dentro da certificação, a gente faz as análises antes da água entrar no nosso cultivo, no meio do cultivo e após ele. Porque aí é onde a gente vai conseguir falar, tá tendo uma alta carga de fósforo por conta da ração, tá tendo alguma mudança, e é onde que a gente consegue ser medido. Perfeito. E aqui de doença eu já perguntei e eu fiquei pensando, a gente está falando muito em tilápia, tilápia, tilápia. Fiquei pensando se tem outras espécies também que são cultivadas em tanque-rede e qual espécie que não pode ser de jeito nenhum criada em tanque-rede, tu sabe dizer? Eu nunca trabalhei com espécie nativa, em tanque-rede, tá? Mas eu fui atrás de algumas perguntas. Você me passou principalmente aí a respeito do pintado do surubim. Sim, E, por tem pergunta. sorte, eu tinha um colega que hoje é de Labras, que ele trabalhou com isso no Nordeste. Então, eu falei, como que foi lá para você, né? Nessa empresa, lá na Pesca Nova. Ele falou que teve muita dificuldade com o pintado do surubim. Eles não se adaptaram à alimentação. Eles colocavam como se fosse uma lona em cima do tanque-rede por conta da luminosidade. Então, o peixe, por influência da luminosidade, ele não se adaptou, não comeu bem, teve muita dispersão no peso. Então, foi realizado experimentos lá, mas não foi para frente por conta disso. Teve essa dificuldade aí. O pintado ele tem hábito noturno, né? Exato. Diferente da tilápia, que é diurno, e ele é carnívoro. Então, também tem essa questão. A pergunta que a gente estava falando, né, Marina? Eu vou ler aqui. Pintados não conseguem se adaptar a tanque-rede quando são adicionados com 20 centímetros ou 200 gramas. Então, a Marina já respondeu. Vou aproveitar e vou para a próxima pergunta aqui dos abenautas, como o Nicanor chama. À medida que aumentamos, essa aqui eu acredito que já foi respondida, mas acho importante a gente falar um pouquinho mais, tá? À medida que aumentamos o pacote tecnológico na piscicultura, consequentemente aumentamos a densidade de produção. Tratando-se desse sistema de cultivo, estamos falando em um sistema superintensivo. Dessa forma, até quando é viável aumentar exacerbadamente a densidade, visto que o meio aquático é um ambiente microbiológico vivo e que você poderá estar desenvolvendo novos patógenos ou até mesmo selecionando bactérias mais resistentes ao seu meio ambiente de cultivo, que futuramente possam se tornar um problema no meio de cultivo. Sim. Eu acho assim que no começo ele já falou uma palavra-chave, densidade. Por mais que você esteja no sistema super intensivo, você tem que respeitar. Por quê? Capacidade de carga. Se você aumenta ali a quantidade, os quilos, até o final da sua despesca, vai chegar um momento que você vai ter uma péssima conversão, você vai estar dando oportunidade para o desafio. Então, principalmente na época quente, aqui na região a água chega a 32. Então, imagina você com tilápia num tanque de super intensivo, capacidade de carga altíssima, a temperatura aí chegando a 32, 900 gramas, não dá. Então, você tem que respeitar. Tem um limite aí. E eu acho que a capacidade de carga é onde vai ser seu limiar ali. Vou aumentar aqui a densidade, mas com quanto que você vai despescar?
Ah, eu faço um peixe de 750 gramas. Ok. Mas se você faz um peixe de 1 quilo, você vai perder dinheiro, porque vai chegar um momento que não vai ser mais rentável. Sua taxa de conversão alimentar vai ser péssima. E qual que é a taxa de conversão média de vocês, de conversão alimentar? Hoje no Brasil, a gente fala que está em torno de 70. E ela oscila conforme as temperaturas. Hoje o peixe, que a gente fala o peixe de épocas mais frias, é um peixe que comeu bastante na época quente, está sendo despescado hoje. Então ele tem uma conversão melhor. Então fica aí em torno de 1,60. Na região aqui tem lugares 1,56. Consegue. E quando a gente está na época quente, que é o peixinho que entrou agora na época fria, que é um peixinho de final de safra, que passou um desafio sanitário grande, temperatura, ele vai chegar ali no 1,7, 1,76. E estava falando de época fria, época quente. Qual que é o maior desafio para vocês, verão ou inverno? Olha, depende da fase, Fernanda. Por quê? No inverno, eu brinco aqui com os funcionários, eu falo, gente, no inverno as tilápias, as da engorda e da pré-engorda, elas estão todas felizes, né? Elas estão muito contentes. Inclusive, esse ano, que foi um inverno atípico pra gente, né? Porque a gente não teve baixa de temperatura aqui, ela se manteve, a gente conseguiu o arraçamento muito bem aqui na região. E a tilápia foi show esse ano, comeu, sem doença. Agora, quando você pega esse peixe de pré-engorda e engorda no verão, ele sofre muito. Então é onde você tem mais estreptococcus, está mais suscetível ali a doenças. E é justamente aquele peixe que o produtor ele já fez o trabalho, o dinheiro já entrou ali nele. Então é onde vai no custo ali, né? Vai na taxa de conversão nossa. E quando a gente pensa no juvenil, no verão, é lindo, sabe? É juvenil para todo lado, o juvenil cresce, ele come. É uma coisa linda de se ver, sabe? Classificação, vacinação de alevino juvenil. Mas chega no inverno, dá tristeza na gente. Você olhou o peixe, fungou. Então, cuidado redobrado, né? Redobrado. Então eu falo assim, tem essas duas fases. É diferente para as duas. E eu fiquei curiosa aqui para saber qual que é o intervalo de biometrias. De quanto em quanto tempo são feitas biometrias nos tanque-rede? Aqui, normalmente é realizado de 20 em 20 dias para acompanhar a curva de crescimento. Tem algumas empresas que elas têm tão certinho a taxa de arraçamento, a tabela, que hoje diminuiu muito as biometrias aqui no tanque-rede. Vai acompanhando muito bem a taxa de arraçamento, sabe? Mas na região hoje o que eu vejo bem essa diferença entre o escavado e o tanque-rede. Pessoal que está melhorando muito os pacotes tecnológicos, sabe? Pensando tanto na parte de nutrição, tabela de arraçoamento, realmente está evoluindo muito. É que eu fico pensando a facilidade que é, né, para fazer uma biometria num tanque-rede comparado a um viveiro. Hoje de manhã eu estava fazendo biometria de viveiro escavado, né? Aí é mais difícil você conseguir jogar tarrafa e jogar várias vezes em pontos diferentes. Aí fico imaginando a facilidade, né? Acho que seria uma vantagem em relação ao viveiro escavado. Com certeza. Ainda mais pensando em tanques menores, tanques 3x3, 6x6. Só que o peixe, ele aprende. Principalmente na época da Francisella, que a gente intensifica nossas análises de rotina no inverno, né, por conta dela. Peixe, você foi lá, fez a biometria num dia e você precisa retornar, nossa, a dificuldade é grande também. Ô Marina, tu tá trabalhando há quanto tempo com tanque-rede? Desde que ano? Desde 2018. E olhando para trás, né? A gente está em 2023, olhando para trás até 2018. Quais foram as maiores mudanças? Quais foram as maiores evoluções que tu viu
nesse sistema de cultivo? Olha, eu consegui acompanhar a evolução dele. Quando eu cheguei em 2018, eu acompanhei assim, tinha uma doença e uma segunda chegando, que era a Francisella, era estrépito, que todo mundo sabia que era exoftalmia, a CIT girou, estrépito. Depois teve a Francisella no inverno e era isso, duas doenças que afetavam, a gente sabia como fazer tratamento certinho, isso em 2018. Entre 2019 e 2020, deu um boom no desafio sanitário e com isso também deu um boom no pacote tecnológico por trás dele, Fernando. Então eu acompanhei todo o desenvolvimento das vacinas, de aditivos alimentares, da melhorias de ração, melhorias no manejo. Até, não estou brincando, mas até ano passado eu falava para produtor assim sobre vírus, e eles falavam, não existe vírus. Não existe. Aí esse ano muitos ligaram, como que faz isso? Então eu consegui acompanhar a evolução, o surgimento de novas enfermidades e como que elas foram tratadas, como que foi melhorando o manejo. E a gente vê isso no geral aqui na região, porque tem produtores assim simples, sem estudo, e eles dão show em muitos acadêmicos de faculdade, tá? Porque eles estão antenados aí, buscando informação, buscando no pacote tecnológico. Então, realmente vi uma evolução muito grande. Porque é a preocupação, né? Quando a gente tem um desafio, a gente tem que ir atrás e buscar uma solução, uma oportunidade de melhoria, atrás com as ferramentas que a gente tem. Tu me falou essa questão do produtor, eu me lembrei do Aqua Show que eu fui no ano passado, e eu estava conversando com um produtor que ele falou, não, estou aqui porque eu tenho Streptococcus agalacti sorotipo 1B na minha propriedade. Eu falei, oi? É o sonho de qualquer técnico, né? Porque a gente fala para os produtores, você já ouviu falar em SKNV? Não, é um vírus, a gente fala disso desde 2020. Não, nunca ouvi falar em SKNV. Então, olha o nível de conhecimento dos produtores. É surpreendente, a gente fica feliz que as informações estão chegando, né, Marina, para quem realmente precisa chegar. E a gente vê plataformas como essa de vocês que auxilia tanto, sabe? Eu acho que melhorou muito essa informação para eles, o comprometimento deles. Hoje, realmente, não dói só no bolso. Antes tinha que tocar no dinheiro para você conseguir falar, tem doença, você tem que fazer assim. E hoje não, hoje realmente aqui na região é incrível essa mudança, essa evolução. Tenho duas coisas aqui para falar, duas questões para falar da tua fala. Quando a gente fala peixe é meu negócio, é porque a gente quer que o produtor enxergue que é um business, que ele é empresário, né? Que ele olha a propriedade dele com orgulho, que ele é do agro, sabe? Sim. E a outra questão foi de chegar onde tem que chegar, né? Que eu penso que é na beira do viveiro, ou na beira do tanque-rede, na beira do rio. Quando a gente pensou e desenhou, Marina, os podcasts, foi justamente para que eles pudessem, né? Porque eu escrevi uma coluna outro dia com 6 páginas e eu queria que essa informação chegasse para o produtor. Eu não sei se ele ia ter tempo de sentar e ler 6 páginas, mas ficou em 20 minutos no podcast. Então a gente pensou aonde tem que chegar de fato essa informação. Então, que bom escutar isso. Fico bem. Nós aqui da equipe da Cocotier Brasil ficamos muito felizes. Tá influenciando muitas pessoas. Até uma coisa que me marcou aqui na região a gente, por passar por muitas auditorias, certificações internacionais, nós temos que capacitar nossos colaboradores. E quando vem um auditor, ele não vem para falar com o gerente, com o coordenador, com a pessoa da biosseguridade, ele vai para falar com os colaboradores, que são quem estão no campo todos os dias. Marina, você respondeu todas as nossas perguntas. Eu quero saber se você ficou alguma coisa que você acha importante falar, se você quer deixar um recado para a nossa audiência. Fica bem à vontade. Ainda a respeito ali dos tanques redes, até tinha alguma outra questão que era a respeito das inovações que vem tendo. E hoje o que eu vejo nessa parte
É o produtor observar onde ele está. Não tem uma receita de bolo para ele. Ah, você foi em Rifaina, você viu uma piscicultura, vou chegar em Santa Fé e vou replicar do mesmo jeito. Não tem. Por quê? Você tem que avaliar o local que você vai fazer, a profundidade de água, como que vai ser a correnteza, como que é o fluxo de água, como que é o vento dela, onde é montante, onde é jusante. Se você tem alguma matéria, se você tem uma mata, alguma coisa debaixo da água. Então, pensando assim, vou fazer uma piscicultura, o que eu tenho, vou copiar. Não dá, não tem uma receita de bolo. É observar como que tá ali o seu campo e observar como que tá a questão de preços das estruturas no mercado, que hoje a gente fala em estruturas aí, tem telas de PVC, telas de inox, malhas, e isso oscila muito no mercado, o preço. Quando eu iniciei uma implantação de uma empresa que eu passei, até então a gente falava que a tela de PVC do tanque rede era mais barata. E por conta do Covid oscilou os preços e a de inox passou a ser mais barata. Então isso vai depender muito da época que o produtor vai fazer, que vai realizar a compra disso. Se você vai fazer com galões de 200 litros, com ele deitado, com ele em pé. Então, observar assim, você vai fazer um juvenil, você precisa de uma área maior para você não ter problema com o predador, ou você vai fazer uma engorda, que você precisa de maior produção ali dentro dela. Então, eu queria trazer isso aqui, que não existe uma receita de bolo para o produtor. Olhar onde ele está e o que ele tem de oferta no mercado para os insumos. É o tal do depende, né, Marina? Todas as Exato. perguntas sempre vai ser depende a resposta. Exato. Isso até para viver escavado também, né? Porque cada realidade, cada água, cada solo, o vento, são vários fatores que acabam determinando. Aí tu falou numa palavra, predação. E aí, como curiosidade, eu queria saber se tem muita predação e também se tem muito roubo. Sim. Na questão da predação, ela muda conforme a época do ano. A gente estava na época de abril, maio. Nossa, nós estávamos com um desafio tão grande aqui por conta de pássaros, por conta de biguá, garça. Estava muito desafiador nossa situação aqui, tá? Então é onde que a gente coloca as tampas metálicas, tem as telas antipássaros também nos tanques. E mesmo assim, dessa forma, novinha, eles davam um jeito de adentrar o tanque e fazer a predação. Então, realmente tem esse desafio dependendo da temporada, sim. E na parte do roubo, uma das desvantagens também do tanque rede, a gente fica muito suscetível, porque é muito fácil ter pessoas passando, pessoas pescando ao redor, ter vandalismo. Já vi pisciculturas próximas aqui ter problemas de furos em telas, de roubo. Então, sim, a gente fica bem exposto aí. Como é fácil de fazer biometria, é fácil de despescar também, né? Exato. Então, tá certo. Marina, para quem quiser entrar em contato contigo, se tu quiser deixar a tua rede social, é hora de vender o teu peixe. Fica bem à vontade. Hoje, minha rede social é Marina Pereira, 104. Também estou no LinkedIn, onde eu compartilho alguns trabalhos que eu venho fazendo hoje na empresa que eu estou, que é a Tilabras. Hoje a Tilabras ela é uma importante empresa na tilapicultura em grande escala. Então, lá são tanques de grande volume. Hoje está realizando a despesca com média de 500 toneladas mês. E agora, no último trimestre, vai realizar um pulo, um salto aí para as 1.000 toneladas mês. Então, nosso maior objetivo é estar buscando a tilápia perfeita, colocando as nossas tilápias mais próximo possível de um habitat natural, para que elas tenham baixo estresse e, com isso, um excelente desempenho zootécnico para a gente e para os nossos clientes, claro. Sem dúvida, um peixe bem cultivado, bem criado, tem um sabor diferente, tem uma textura diferente e também tem respeito pelo animal também em relação ao bem-estar animal, né? Com certeza.
Marina, aprendi demais contigo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ou nos vendo ou nos assistindo também aprenderam. Queria agradecer muito pelo teu tempo e por compartilhar todo o conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, pela oportunidade e principalmente por ter sido uma influência na minha carreira. Como eu disse aí no começo, a pessoa da Fundação 25 de Julho Vou é a chorar. Fernanda. Tu me pegou de surpresa, Ela menina. lá no posto, acho que era Rednick, em Joinville, ela com saquinhos de alevino e acompanhando alguma entrega dela. Eu falei, é isso que eu quero. Então, E eu fico obrigada feliz. por ser nossa influência. Acho que uma influencia a outra, a gente se fala, né, nos bastidores. Eu fico muito feliz com o teu sucesso. Eu acho que a gente tem que realmente se apoiar e aplaudir uma a outra, porque eu acho que não é competição de forma alguma. Fico muito feliz com as tuas conquistas, tu sabe disso. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Então, obrigada a vocês que estão nos ouvindo, obrigada por participarem. Eu fiquei muito feliz que a gente recebeu muita pergunta mesmo, a gente aprendeu junto. Então, fiquem ligados para o próximo episódio do Peixe é o Meu Negócio. Aqui embaixo no Spotify tem caixa de perguntas, então fique à vontade para mandar o seu feedback e também sugestão de convidado, sugestão de tema. E nos vemos então no próximo episódio do Peixe é o Meu Negócio. Até mais! Até mais, gente!